Era uma vez, em um tempo não muito distante, uma jovem chamada Mareike que acreditava que o silêncio poderia curar. Ela sonhava que, se apenas permanecesse quieta o suficiente, as pessoas deixariam de confundir gentileza com fraqueza. Mas tudo mudou em uma noite fatídica, quando sua irmã, cercada por risadas, lançou um riso que não era inocente nem gentil, mas sim um riso que cortava como uma lâmina. Olhem a Mareike, tão simpática e inofensiva. Ela não deixa marcas no mundo, disse sua irmã, e essas palavras penetraram em Mareike como um golpe inesperado. Naquele momento, algo dentro dela se rompeu. Não houve gritos, nem lágrimas, apenas uma compreensão silenciosa de como anos de paciência podiam se transformar em insignificância. Ela percebeu o som da compaixão e do amor quando eram proferidos de cima para baixo, como se ela não tivesse valor algum. Se você já se sentiu assim, talvez entenda o que eu quero dizer. Mareike decidiu que não queria mais ser compreendida. As pessoas achavam que sabiam quem ela era, mas na verdade não tinham ideia do peso que seu silêncio carregava. Naquela noite, ao dirigir-se para Rugen, a estrada parecia menor do que em suas memórias. O céu estava envolto em uma luz cinza e a costa se desenrolava diante dela como uma lembrança que aprendeu a não morder. O carro alugado zumbia suavemente enquanto ela passava por campos verdes e pinheiros que se curvavam ao vento, em um caminho que antes conhecia de olhos fechados. 4 anos se passaram, mas o ar ainda carregava o mesmo cheiro, de sal, madeira molhada e aquele espaço sutil que os lugares têm quando se deixou algo para trás, sem nunca ter se despedido de verdade. Naquela manhã, sua mãe havia ligado 3 vezes. Sua voz, envolta em uma alegria quase forçada, parecia à beira de se romper. Seja pontual, Mar, não estresse sua irmã. É a noite dela. Essas palavras se alojaram em seu peito como uma pedra. Ao entrar na estreita alameda que levava à casa, viu que o sol já se escondia atrás das nuvens. O alpendre de madeira branca não parecia acolhedor, mas sim uma cópia pálida de si mesmo. A porta se abriu antes mesmo de Mareike conseguir subir os degraus. Sua irmã, Pauline, estava ali, vestida com um lindo vestido azul claro, os cabelos perfeitamente arrumados e um sorriso largo e polido, um sorriso que tinha o poder de abrir portas. Ela a abraçou rapidamente, um gesto que não trouxe calor, antes se dissipou logo, enquanto seu olhar já passava por Mareike, em busca de algo além. E então, Nils Ajudonor apareceu na varanda, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar, antes mesmo de pisar realmente na casa. Seu nome havia ecoado em sua casa nos últimos meses, como um título respeitoso. O paramédico que salvou vidas do lado de fora, o homem que era a história perfeita para a filha que nunca cometia erros. E ao vê-lo, Mareike percebeu que ele era muito maior do que havia imaginado. A noite estava envolta em uma atmosfera de descontração e calor quando Nils me cumprimentou. O gesto era educado, mas a cortesia parecia ter raízes em um hábito, não em um genuíno interesse. Ao pegar minha mão, senti a firmeza treinada de alguém acostumado a ser admirado, um toque que exalava confiança. No entanto, logo seu olhar se deteve em algo que eu usava, uma pequena broche prateada que adornava meu colarinho. Não era um acessório extravagante, mas sim uma peça discreta, com 2 asas entrelaçadas envolvendo uma estilizada hélice. Sempre considerei aquilo um símbolo pessoal, algo que não precisava ser explicado a ninguém. Mas, naquele momento, percebi que sua aparição falava mais do que eu imaginava. Os olhos de Nils hesitaram por um instante, e nesse breve momento, a atmosfera ao nosso redor pareceu-se tensionar, como se uma fina membrana tivesse sido estendida entre nós. Ele não olhava para mim com curiosidade, mas como se tivesse encontrado um fantasma ao qual devia algo. A tensão começou a se solidificar e eu tomei a iniciativa de quebrar o silêncio antes que ele se tornasse insuportável. É apenas uma lembrança do trabalho, murmurei, como se essa explicação simples fosse suficiente. Ele assentiu educadamente, mas sua voz parecia ter desaparecido. Nesse instante, Paulino puxou pelo braço e o conduziu para dentro da casa, como se quisesse apresentá-lo à multidão antes que ele se dissipasse no ar. Eu permaneci um momento a mais na varanda, respirando fundo, como se estivesse admirando a vista do lago. Na verdade, estava apenas tentando me recompor, pois aquela troca de olhares não era apenas uma formalidade. Era um reconhecimento profundo. Ao entrar, fui envolvido pelo calor e pela agitação do ambiente.
As risadas ecoavam entre as paredes e se refletiam nas janelas, um riso seletivo que preenchia o espaço, mas que parecia nunca me alcançar completamente. Minha mãe estava na cozinha, ajustando mais uma vez uma jarra de flores, como se pudesse domar sua própria ansiedade com a beleza das rosas. Quando me avistou, seu rosto se iluminou, mas de forma abrupta, como se eu tivesse estado perdida em algum lugar remoto. "Ah, você chegou!" exclamou, como se eu tivesse desaparecido ao invés de apenas ter sido esquecido. Pauline rapidamente assumiu o controle, empurrando Nils para frente como se ele fosse uma espécie de troféu. Alguém começou a aplaudir enquanto outros assobiavam em aprovação. Eu me postei à margem como um ponto de interrogação em uma história que poderia seguir sem mim. Minha mãe começou a falar sobre missões, feridos e aquela noite em que Nils, aparentemente, havia consertado metade do acampamento. Suas palavras flutuavam no ar, país de operação, deserto, camaradagem, cada uma delas soando como se pudesse suavizar a dura realidade, como se a guerra pudesse ser servida em pequenas porções, desde que contada à distância correta. Eu ouvia e até sorria em um momento, mas, por dentro, o eco das palavras criava um buraco em mim. Durante o jantar, Pauline se inclinou tão perto que o perfume dela arranhou meu pescoço. "No seu laboratório deve ser um sonho, não é?" "Calme", disse ela suavemente. "Nada perigoso, certo?" As palavras soaram como açúcar sobre vidro e todos riram. Demorei a responder. No reflexo do vinho tinto, a broche prateada brilhou brevemente sobre a toalha. À luz quente, ela parecia muito brilhante para um espaço que era uma construção de ilusões. Passei o dedo ao longo da borda do copo. "Algumas coisas só se tornam silenciosas", observei, "quando realmente precisam." Ninguém fez perguntas. Nils nunca se permitiu rir de verdade. Quando o riso escapuliu de seus lábios, foi como se o tempo tivesse hesitado por um instante, antes de se desfazer em silêncio. Olhei para ele e vi seu rosto desprovido de sorrisos, sem máscaras. Havia algo ali, um lampejo fugaz que não se encaixava no ambiente repleto de admiração, algo que parecia misturar culpa e gratidão. Ele desviou o olhar, ajustando a servieta em seu colo, e o resto da noite foi preenchido pelas palavras da minha mãe, que falava sobre decoração e listas de convidados. Pauline, por sua vez, estava radiante, encostando a cabeça no ombro de Nils, como se estivesse comprometendo não apenas a ele, mas também o brilho da noite. Enquanto isso, eu permaneci em silêncio. Aprendi cedo que o silêncio era meu refúgio, uma barreira contra as pequenas conversas que cortavam mais fundo que facas. Mas naquela noite, nem isso foi suficiente para me proteger. Quando o braço de Nils se estendeu sobre a mesa, seu manga subiu um pouco e eu vi. A borda pálida de uma marca antiga em seu pulso, os contornos de um bracelete que era dado em situações específicas, muito antes de Pauline chamá-lo de herói. Um frio percorreu meu peito. Ele percebeu minha reação. Nossos olhares se encontraram e, por um breve momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. Era uma conexão silenciosa, um entendimento que eu não poderia mais ignorar. Ele havia visto aquele símbolo antes, não em uma brochura ou laboratório, mas em um lugar onde o pó se acumula nos dentes e as sirenes não soam como nas telas de cinema, um lugar onde as pessoas não deveriam retornar. Antes que o pensamento se completasse, ele desviou o olhar, mas já era tarde. O ar ao nosso redor havia mudado. A história que todos celebravam havia colidido com uma outra que eu tentava enterrar há anos. Mais tarde, quando as risadas se tornaram escassas e o som do mar invadia a sala através das janelas abertas, Nils se levantou e murmurou algo sobre querer ar fresco. Eu o segui antes que a razão me impedisse. Do lado de fora, o frio, o sal e a madeira se misturavam sob a luz tênue que brilhava na praia, onde um único ponto de luz iluminava o pier. Nils estava encostado em uma pilastra, as mãos firmes no tronco de madeira. Ele não se virou enquanto falava, aquela broche disse em um tom baixo. "Não é apenas um adorno, certo?" Fiquei parada, o vento levantando a barra de meu manga como uma bandeira. "O que você acha que isso representa?" Agora ele se virou. Sob a luz da varanda, seu rosto parecia pálido e sua voz soou mais profunda, áspera. Eu vi aquele símbolo antes, em trajes de proteção, na defesa química.
E havia uma voz no rádio, calma e clara, que isolou o setor enquanto todos gritavam. Se não tivéssemos ouvido, ele engoliu em seco. Todos nós estaríamos mortos. Atrás de nós, o mar Báltico rugia contra as rochas, preenchendo o espaço entre suas palavras. Seus olhos buscavam os meus, como se quisesse ligar meu olhar a uma voz perdida entre o ruído e a poeira. Às vezes, eu disse, salvar pessoas significa saber quem você não pode salvar. Ele não respondeu. Após uma longa pausa, ele acenou com a cabeça, um gesto pesado, e então voltou para dentro da casa. Eu permaneci na varanda até que o frio começasse a entorpecer meus dedos. Ele havia reconhecido o símbolo. A lembrança da voz ecoava em sua mente, e se ele recordasse a voz, cedo ou tarde também se lembraria do que ela havia ordenado. A casa mergulhou em um silêncio profundo após a meia-noite. No meu quarto de hóspedes, o zumbido do refrigerador e o estalar da madeira velha se tornavam uma trilha sonora ao vento que pressionava a fachada. Do lado de fora, o som da costa do mar Báltico se desenrolava de maneira uniforme, como se estivesse polindo cada verdade em seu ritmo constante. Com um movimento decidido, abri a mala e retirei as roupas dobradas, até que alcancei um pequeno caixa preta que descansava lá no fundo. Era estranhamente organizada, pesada demais para ser apenas um objeto de trabalho. Dentro, um pendrive, com as bordas desgastadas, como se tivesse atravessado mais portas do que deveria. Liguei o laptop. A luz azul piscou na tela. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente e logo uma estrutura de pastas familiar surgiu, fazendo meu estômago se contrair. On-Laje Protocol 0714-VSGEN. Coloquei os fones de ouvido. Primeiro, um ruído, depois o vento chicoteando lonas, passos sobre seixos, homens respirando por trás de máscaras, o tamborilar constante de pessoas que há muito tempo andavam com medo. Ao fundo, um tom agudo, como um alarme que se fixa na mente após ser ouvido no momento errado. E então, minha voz, calma demais, ressoava como metal. Ainda Munged Vorrang, Trupas Donorn, Raumung Binan 40 Sekunden. Até hoje, ao ouvir essas palavras, sinto como se estivesse engolindo cacos de vidro. Fiz uma pausa, não porque desconhecesse o protocolo, mas porque meu corpo reagia como se pudesse evitar aqueles segundos, como se pudesse esticar a mão para o passado e empurrar a frase de volta para a minha garganta. Minimizei a trilha de áudio e abri a pasta de imagens. Vestimentas brancas de proteção, seladas, rostos atrás de viseiras embaçadas, tendas cobertas de poeira, luzes de alerta em um laranja tóxico, uma cor que nunca mais seria vista com segurança após a noite em que a conheci. Fitas de isolamento tremulavam ao vento, fotos que oficialmente não deveriam existir. Um retrato me prendeu a atenção a cada vez. Um homem na linha de quarentena, de costas para a câmara, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse ouvindo um rádio. Um paramédico se agachava ao seu lado, com mãos enluvadas que pareciam grossas demais para serem humanas. Atrás dele, uma tenda cujos zíperes eram pressionados por dentro. Eu sabia o que aquilo significava. Eu também sabia o que havia dito antes que tudo se silenciasse. Fechei o laptop, mas minha voz persistia, ainda Munged Vorrang. No serviço, fala-se frequentemente sobre responsabilidade, como se essa palavra pudesse explicar tudo, como se responsabilidade fosse um conceito limpo para decisões que jamais voltariam a ser limpas. Deixei a broche sobre a mesa de cabeceira. O prato absorveu a luz azul e a devolveu de uma forma gélida. Era uma noite carregada de tensão, quando a precisão do metal e a fragilidade da vida se entrelaçaram em um momento decisivo. Nils, um homem marcado por suas experiências, apareceu à porta. Sem um casaco, seus cabelos estavam desgrenhados, como se as mãos tivessem-se perdido em sua mente, tentando domar pensamentos que não se aquietavam. Seus olhos, avermelhados e cansados, não revelavam apenas cansaço, eles carregavam a dor da consciência de que sua história tinha lacunas, e essas lacunas tinham nomes. A porta rangeu ao se abrir lentamente, e Nils entrou, fechando-a suavemente atrás de si, como se quisesse preservar o que restava do silêncio no ambiente. O espaço parecia encolher com sua presença. Eu encontrei, ele disse, a voz trêmula. Din Funk, sua voz. Perguntas flutuavam no ar, mas eu não me atrevi a perguntar como.
Aqueles que cresceram nas sombras da autoridade, seja em uniformes ou ao seu lado, sabem que segredos emergem quando alguém deseja revelá-los e desaparecem quando o outro decide silenciá-los. Você está aqui para perguntar ou para julgar? Perguntei, sentindo a tensão crescer. O maxilar de Niles se contraiu. Ambos. Ele se aproximou, cauteloso, como se estivesse lutando contra um impulso interno. Por que você colocou a barreira tão cedo? Ainda tínhamos um homem lá dentro. A pergunta pairou no ar, cortante como uma faca que finalmente era retirada da mesa. Mantive as mãos firmes na borda da mesa, um sinal de que não fugiria da conversa. Porque, caso contrário, não estaríamos falando de um acampamento, respondi, mas sim de uma expansão de localidades, de civis, de tudo que vem depois, quando você já está atrasado. Niles balançou a cabeça, um gesto de negação. Você fala disso como se fosse uma questão matemática. Era uma, confessei, detestando a verdade que acompanhava a afirmação. Ele soltou um suspiro audível, passando as mãos pelos cabelos. Eu passei anos acreditando que era o herói, o cara que salva os outros, que volta quando todos já estão correndo. Seus olhos brilharam ao olharem para o broche que usava. E agora percebo que só sobrevivi porque outra pessoa decidiu, porque alguém mais assumiu a responsabilidade. E quem assume essa responsabilidade por você? Perguntei, consciente do peso da indagação. Sua voz falhou no final da frase, e eu hesitei, permitindo que o silêncio se arrastasse um instante a mais do que o necessário. Um riso seco escapuliu de seus lábios, desprovido de humor exatamente. Com um gesto pesado, ele se deixou cair no sofá, os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça baixa. Naquela posição, Niles não era mais o homem que Pauline exibia orgulhosamente pelos corredores. Ele parecia alguém que havia retornado ao chão da realidade, um homem que tinha apenas alguns segundos para agir. Eu perdi meu melhor amigo, ele murmurou, tão baixo que as palavras mal conseguiram ecoar no ambiente. E eu me convenci de que a culpa era minha, que eu deveria ter sido mais rápido, que eu poderia tê-lo puxado para fora, que é possível reverter uma decisão que você não tomou. Ele levantou a cabeça e nos seus olhos havia uma crueza que falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. A manhã se desenrolava em um manto de névoa, envolvendo a costa em um silêncio pesado. Eu me sentia como se estivesse presa em um labirinto de pensamentos, enquanto tentava contar as gotas de chuva que escorriam pela janela, na esperança de encontrar um pouco de paz. O peso da noite anterior ainda pairava em meu peito, e a conversa com ele ecoava na minha mente. Quando a batida na porta soou, foi como um pequeno raio de luz em meio à escuridão. Ao abrir, vi Niles, os cabelos ainda úmidos, como se tivesse enfrentado a tempestade lá fora. Seu rosto não demonstrava cansaço, pelo contrário, havia uma nova clareza em seus olhos, como se ele tivesse passado a noite inteira refletindo sobre algo profundo e, finalmente, compreendido sua amarga verdade. Conhecemos-nos, ele disse, e não era uma pergunta, mas uma afirmação que o assustava. Não da forma que você imagina, respondi, sentindo a tensão no ar. Ele deu um passo à frente, como se estivesse tentando se aproximar de uma revelação. Você estava lá e você era a voz, murmurou. A névoa do lado de fora suavizava o mundo, mas na minha mente não havia nada que fosse suave. Você acredita que se lembra, eu disse, mas as memórias só nos dão que somos fortes o suficiente para suportar. O queixo dele tremia e por um instante não via o noivo admirado por todos, mas o paramédico que, no passado, esperava por ordens em meio à poeira. Eu preciso saber, ele insistiu, como se estivesse lutando contra um pesadelo. Você não está errado, eu confessei, talvez cedo demais para ser claro. Niles me encarava, como se eu tivesse aberto uma porta sem oferecer a chave. Por que você fez isso? Ele perguntou. Por que se fechou tão cedo? Respondi com uma sinceridade crua, porque se eu não tivesse feito isso, não teríamos ficado apenas em um acampamento. Ele engoliu em seco, e então, como se uma máquina estivesse operando em seu corpo, assentiu e deu um passo para trás. Antes de sair, hesitou, como se tivesse algo humano para compartilhar. Mas então, virou-se e a porta se fechou com um leve estalo, e eu deslizava pela parede, sentindo a pressão aumentar. Em minhas mãos, a broche reluzia e, ao virá-la, notei um número gravado na parte de trás.
Era a data em que o comando de quarentena foi imposto, o dia em que nomes foram apagados de documentos. Cada decisão gera um eco e alguns ecos aprendem a falar com o tempo. Naquela noite, os sonhos voltaram a me assombrar, cheios de rádios e chamas. Meu próprio tom de voz cortava o caos, uma necessidade de ser ouvida em meio à confusão. O peso da verdade parecia mais denso do que nunca, mas eu sabia que precisava enfrentar isso, não importava o quão doloroso fosse. Naquela noite, a voz que ecoava em meu interior parecia um lamento, um chamado angustiante que insistia em me lembrar da fragilidade da vida. Ao acordar, a sensação do que havia escutado ainda dançava em minha mente, tão constante quanto o vai e vem das ondas do mar. Mais tarde, minha mãe decidiu que era hora de um jantar especial, mas não em qualquer lugar. Ela escolheu o Curaus em Beans, um restaurante à beira-mar, onde as grandes janelas emolduravam a vista do oceano, tornando um cenário deslumbrante, quase mágico. O ambiente era quente e envolvente, com uma iluminação dourada que refletia em cristais brilhantes sobre mesas impecavelmente arrumadas. O talher estava disposto com uma precisão que tornava qualquer desordem uma ofensa ao lugar. Minha mãe se sentou na cabeceira da mesa, como se estivesse presidindo uma cerimônia, não um simples jantar familiar. Seu sorriso era um sinal de controle, um gesto polido que escondia qualquer vestígio de insegurança. Ao seu lado, Pauline ocupava o lugar ao lado de Nils, como se quisesse ancorá-lo com sua presença. Ela estava radiante, sempre pronta para um clique de câmara ou uma palavra de admiração. Nils, por outro lado, parecia distante, um tanto perdido em seus pensamentos, segurando seu copo com a firmeza de quem precisa se lembrar de que estava ali, naquele elegante salão, e não em algum lugar obscuro. Muitas vezes, Nils esteve em missões no exterior, começou minha mãe, sua voz vibrando de um orgulho sutil, ele faz parte do serviço médico. Salvou pessoas de situações inimagináveis. Então, num movimento fluido, ela se virou para mim, mantendo o tom de conversa. E a Mareike trabalha na pesquisa. Muito confiável, muito constante. O termo constante soou quase como um eufemismo para invisível. Pauline, sempre ágil, inclinou-se para Nils e, em um tom que pretendia ser discreto, mas quicou pela mesa, disse: ele já fez uma cirurgia de emergência enquanto a guerra estourava lá fora. Ninguém sabe disso, mas é uma história de heroísmo. Ao redor da mesa, um suspiro coletivo se ouviu, um ou que acompanhava o ritual de admiração que se formava. Meu olhar se perdeu no reflexo do vinho em meu copo, o vermelho dançando nas bordas do cristal. A luz das velas tinha a capacidade de embelezar tudo, até mesmo as mentiras que se escondiam nas conversas. Os campos de batalha não estão sempre lá fora, murmurei. Às vezes, eles se manifestam em nossas decisões. Uma pausa breve se instalou e então o tilintar de garfos quebrou o silêncio. Alguém riu alto, como se quisesse ignorar o que havia sido dito. Como sempre, minha mãe, feliz em seu papel, rapidamente mudou de assunto. Você ainda está naquela instituição, não é? Deve ser tranquilo lá. Ela continuou, como se desejasse que a segurança fosse a maior aspiração da vida. Eu apenas assenti. Sim, trabalho em um lugar onde o silêncio pode ser precioso. Pauline riu, como se essa fosse a resposta que esperava. Silêncio? É talvez por isso que você está sozinha. Os homens preferem mulheres que falam. O riso ao redor da mesa era suave, mas havia um fio de tensão que cortava o ar. Nils pousou seu copo com um leve toque e o som, embora sutil, era claro. Às vezes, ele disse, com a calma de quem já viu demais, o silêncio salva mais vidas do que as palavras. Suas palavras pairaram na atmosfera, cortando a conversa como uma lâmina afiada. O riso cessou instantaneamente, deixando um eco de reflexão no ar. Pauline piscou, tentando encontrar a reação certa, mas só conseguiu esboçar um sorriso frágil, perdido em suas próprias incertezas. E foi então que aconteceu o que ele provavelmente mais temia. A pergunta escapou de seus lábios, clara e audível. Marik, você estava no acampamento Alcama em 2018? Não foi o nome do lugar que a deixou sem fôlego, mas a forma como ele pronunciara o ano, como se estivesse selando um destino irrevogável. O ambiente ficou pesado, os talheres pararam de tilintar e até o suave piano de fundo parecia hesitar, perdido em sua melodia.
Meu olhar se voltou para minha mãe, que virou a cabeça, surpresa com a pergunta. O que era aquilo? Pauline soltou uma risada nervosa, um som tão deslocado que quase machucava. Minha irmã, sempre tão sensível, desmaiaria ao ver sangue. Eu a observei, calma. Era impressionante como as pessoas se apegavam a histórias que lhes agradavam e se tornavam agressivas quando a realidade as interrompia. Nils não insistia, mas mantinha seu olhar firme em mim. Havia um silêncio pesado e uma frase ecoava na minha mente. Sobre isso, não posso falar. Era um sussurro, mas caiu como um martelo sobre a mesa. No cabeceira, sentava-se o coronel Volker Eisdern, pai de Nils. Com seu peito largo e mãos tranquilas, sua postura era digna de um manual de etiqueta. Minha mãe o saudou com reverência, como se seu título fosse um convite especial. Ele repousou a toalha lentamente e, sem elevar a voz, declarou: ele está certo ao perguntar e ela deve responder. Paulino encarou, desesperada: pai, por favor. Mas ele a ignorou, mantendo os olhos fixos em mim. Não havia compaixão nem orgulho, apenas aquele conhecimento frio que pertence a quem lê arquivos com nomes ausentes. Se ela esteve lá, disse ele, não pode revelar. E se não esteve, rirá. A frase deslizava de sua boca como uma lâmina afiada e dentro de mim, pedaços começaram a se encaixar como um quebra-cabeça. Ele sabia. Sabia há anos quem eu era e não se calou para me proteger. Ele se calou para manter limpos os uniformes, para não manchar a história de seu filho. Me inclinei para trás, permitindo que a luz refletisse sobre o meu broche no colarinho. O prata brilhou, frio e cortante. Obrigada, murmurei, pela lembrança. O coronel Eisdern manteve meu olhar por tempo demais, e eu percebi que ele compreendia que aquilo não era um agradecimento, mas um sinal entre dois que conhecem a mesma verdade, mas por razões diferentes. Minha mãe tentou abafar a catástrofe com polidez, mas o jantar já não tinha salvação. A conversa seguiu para o clima, cadeiras de praia, reformas, como se essas banalidades pudessem preencher a fissura que se abriu na mesa. Após a sobremesa, levantei-me antes que alguém encontrasse mais uma frase que selasse tudo de forma definitiva. Agradeci a uma garçonete que não conseguiu me encarar e saí para o corredor, sentindo o peso do que fora dito pairar no ar. As portas do refeitório se fecharam atrás de mim como uma membrana, retendo o calor da luz que iluminava o interior. Tudo estava bem ali dentro, enquanto do lado de fora a brisa fresca e silenciosa envolvia o ambiente. As janelas do corredor mostravam o mar em um tom negro e inquieto, e a calçada permanecia vazia, como se o mundo tivesse parado por um momento. Respirei fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava em meu peito, quando ouvi passos se aproximando. Era Nils, que parou a 2 metros de distância, como se respeitasse uma linha invisível entre nós. Eu me lembro, disse ele, sua voz tremulando. Não de tudo, mas o suficiente. Eu não conseguia encontrar palavras para responder. Por que você fechou o zíper da tenda? Perguntou ele, e sua pergunta pairou no ar como uma vibração. Meu melhor amigo estava lá dentro. Meu coração apertou ao ouvir isso. Não foi por culpa, mas por memória. Porque se eu não tivesse feito isso, continuei calmamente, seu amigo ainda estaria aqui. Ele balançou a cabeça em negação. Você não sabe como foi. Olhei em seus olhos, prontos para protestar. Sim, eu sabia. Estava do outro lado da linha, escutando cada grito, cada súplica. Então deixei o silêncio se instalar, pois ele era o portador da verdade. O corredor parecia se estreitar, como se as paredes decidissem se aproximar. Todos esses anos, ele disse com a voz rouca, eu pensei que era aquele que salvava as pessoas. E agora, percebo que só sobrevivi porque alguém teve coragem de fazer o que era certo. Não foi frieza, corrigiu, foi funcionalidade. A palavra tinha um gosto amargo, mas era a mais honesta que eu podia encontrar. Ele pressionou os lábios em uma linha fina, seus olhos umedecidos, mas as lágrimas não vieram. Meu pai estava envolvido? Perguntou ele, finalmente. Eu não respondi, mas o silêncio também é uma linguagem e, às vezes, é a única que não carrega mentiras. O olhar de Nils desviou para o lado.
Ele sabia, disse, não como uma pergunta, mas como uma descoberta que doía como um golpe. Eu permaneci em silêncio, murmurei, para que o mundo continuasse a girar, para que ninguém mais precisasse carregar esse peso. E você? Ele questionou. Quem carregou isso por você? Um riso curto, sem alegria, escapuliu dos meus lábios. Ninguém. Ele ficou parado por um momento, como se estivesse decidindo se poderia me tocar, não fisicamente, mas com palavras. Então, assentiu com dificuldade. Não sei se devo te odiar ou te agradecer, disse. Ambas as opções são justas, respondi, desde que você continue vivo. Ele se virou e seguiu em direção à luz quente, em direção a Pauline, em direção à história que todos prefeririam acreditar. Fiquei ali, parado, até que os ecos de seus passos se dissiparam. E naquele instante, percebi que aquilo já não era mais um pequeno problema familiar. Era um eco, finalmente começando a se tornar ensurdecedor. Na semana seguinte, C trouxe um novo ar à casa. Sorrisos voltaram, planos foram feitos, como se pudéssemos raspar a verdade como se fosse cera derretida. Pauline estava excessivamente amigável, quase exagerada na sua correção, como se pequenos gestos pudessem compensar algo que ela não compreendia. E eu fiz o que sempre fazia. Permaneci em silêncio, não por medo, mas por controle. Uma semana depois, estava novamente no meu apartamento, longe da costa, quando uma mensagem apareceu na minha caixa de entrada profissional. Naquele dia, tudo começou sem aviso, sem rodeios. A mensagem que recebi era tão direta quanto um golpe de aço, cortante e sem misericórdia. O assunto? Ion, uma parte de uma classificação que eu conhecia bem. Mal havia notado o calor que subia pelo meu corpo, mesmo com a calefação desligada. A mensagem, curta e repleta de jargões, era uma formalidade. No entanto, ao final, em uma linha tão pequena que poderia facilmente passar despercebida, estava a confirmação do que eu havia feito. Campo de ação, Janssen, M, contenção bem-sucedida, sem medalhas, sem discursos, sem nomes dos desaparecidos. Essa simples frase me fez sentir que o que eu havia realizado era real, que não era apenas um eco vazio na minha mente. A verdade, às vezes, se apresenta de maneiras inesperadas, silenciosa, mas firme. No dia seguinte, ao entrar na cozinha, encontrei minha mãe. Ela segurava uma edição regional de um jornal e o que estava impresso ali parecia ter ganhado peso. A manchete mencionava a liberação parcial de documentos sobre uma operação da Bandsware. Quando ela me olhou, pela primeira vez em anos, não havia mais aquelas máscaras habituais em seu rosto. Não havia expectativa de que eu fosse obediente ou que fizesse tudo mais fácil. Era apenas uma mulher que, de repente, compreendeu que havia subestimado algo importante. Ela não disse nada de imediato. Aproximou-se e me abraçou. Não foi um gesto dramático, nem uma declaração de desculpas. Era um abraço genuíno que exalava vulnerabilidade. Eu estava errada, sussurrou com a voz embargada. Pensei que você estaria fugindo da responsabilidade. Mas, e se você? Sua voz quebrou ali. Não disse está tudo bem ou esqueçamos isso. Apenas assegurei firme e, pela primeira vez, aquele momento não parecia um fardo. Logo, vi Pauline na porta, sem maquiagem, sem o brilho que costumava acompanhar. Seu olhar era grande, cansado, e havia algo ali que eu mal reconhecia. Por que você não nos contou? Perguntou com a voz rouca. Se você tivesse falado. Aquele silêncio que se seguiu não foi hostil, mas sim honesto. Eu a olhei nos olhos. Vocês teriam acreditado em mim? A pergunta ecoou em minha mente, mas não foi dita em voz alta. Pauline desviou o olhar, como se o chão pudesse oferecer algo mais interessante. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta pronta, nada que pudesse transformar a situação em uma vitória para ela. Alguns dias depois, Niels apareceu com um novo trabalho. Ele me devolveu um livro que eu havia esquecido que tinha emprestado. O diálogo foi breve, sem espaço para adornos. Ele hesitou um pouco no corredor, como se quisesse dizer algo que não se encaixava mais em sua antiga identidade. Cuide-se, disse finalmente. Você também, respondi.
Na manhã seguinte, um envelope estava à minha porta. Não havia remetente, apenas meu nome escrito com uma caligrafia firme e disciplinada. Dentro, uma única frase: ninguém precisa saber quem você é. Eu sei, e isso é o suficiente. Li aquelas palavras 3 vezes, tentando absorver a profundidade do que significavam. Naquela noite, uma sensação de paz invadiu meu ser. Com delicadeza, dobrei o papel e o coloquei na caixa de metal que repousava em minha mesa, ao lado da memória de um broche, de um pendrive e de protocolos esquecidos. Cada um desses objetos era uma forma silenciosa de peso, de dever, de culpa, lembranças que se acumulavam silenciosamente. Pela primeira vez em anos, meu corpo cedeu ao sono sem resistência. Não sonhei com ruídos de rádio, nem com poeira, nem com nomes que desapareciam em arquivos. Sonhei apenas com o mar. O tempo passou, um mês deslizou sob os meus pés. Rujan voltou ao seu ritmo habitual, com gaivotas que circulavam sobre os telhados, o vento dançando nas dunas e o mar respirando serenamente, sem fazer perguntas. A notícia do meu noivado havia sido só um sussurro passageiro, um breve tumulto que logo se aquietou. Certa tarde, encontrei-me no final do Pier de Selen. O vento acariciava meu rosto e o piso de madeira, polido por 1000 passos, parecia acolhedor sob os meus pés. Abaixo, as águas brilhavam, inquietas e infinitas. Em minhas mãos, a caixa de metal. Agora não era mais pesada, apenas familiar. Abri-a, revelando o broche, o pendrive e algo novo no meio. Uma carta de convite, papel branco com borda dourada. O nome de Pauline estava escrito com uma caligrafia elegante, perfeita, Sr. e Sra. Eisden. Fiquei paralisado por um instante, encarando aquelas palavras como se fossem um dialeto desconhecido. Ao abrir o convite, um pequeno papel escorregou para fora. Era uma mensagem manuscrita com a mesma letra angulosa do antigo bilhete. Para aqueles que contiveram o caos e nos mantiveram vivos, sempre haverá um lugar reservado. Apertei o papel em minhas mãos e um riso suave escapuliu da minha garganta. Não havia ironia nem amargura, era uma expressão humana que há muito não encontrava espaço. Voltei a colocar o bilhete na caixa. Não era necessário comparecer. Algumas convites não são chamadas, mas sim reconhecimento em forma de papel e, por vezes, esse reconhecimento é mais valioso quando permanece silencioso. Meus olhos se perderam no horizonte aquático. O céu lentamente mudava de azul para âmbar e do âmbar para ouro. O mar absorvia tudo, transformando a dor em movimento. As pessoas costumam pensar que o fechamento vem por meio de palavras, desculpas e discursos que finalmente fazem sentido. Mas, às vezes, o verdadeiro fechamento acontece no espaço silencioso que permanece quando a dor para de se debater contra as paredes. Pensei no abraço da minha mãe, no olhar silencioso de Pauline, na voz de Nils e quando pelo corredor, quando, me lembro, ele dissera que ninguém havia pedido perdão. Ninguém havia perdoado. Contudo, a verdade fez seu trabalho. Retirei o broche da caixa. O metal prateado capturou os últimos raios de sol e, por um breve instante, os delicados detalhes das asas pareceram carregar luz. Passei meu polegar pela espiral, pelas bordas, sentindo onde o metal se tornava memória. O silêncio não é ausência, murmurei, mais para o vento do que para mim. É a prova de que eu estive aqui. O vento respondeu, puxando meu casaco, embaraçando meus cabelos. O cheiro de sal, madeira e liberdade preenchia o ar. Fechei a caixa com um clique firme, como um fechamento de ciclo. Era um som sutil, mas carregava um peso de despedida. Com a caixa firmemente debaixo do braço, comecei a caminhada de volta pela ponte, passo a passo. O chão de madeira rangia sob meus pés, enquanto o céu se estendia à minha frente, imenso e acolhedor. Atrás de mim, o mar continuava seu vai e vem, impassível e paciente, como se soubesse que a vida seguia, independentemente de mim. Não haveria estátuas erigidas em minha homenagem, nem agradecimentos eloquentes, muito menos nomes em letras garrafais. Apenas uma linha em um relatório, uma inicial e uma data. E isso era o suficiente.
A verdadeira força não se mede pela quantidade de pessoas que se lembram de você, mas pela maneira como você vive quando já não é mais necessário na narrativa dos outros. Ao pisar em solo firme novamente, virei-me uma última vez. O horizonte cintilava sob o céu que escurecia e em minha mão um brilho prateado reluziu brevemente, como se algo estivesse prestes a decolar, mesmo sem que ninguém estivesse ali para testemunhar. Não sorri porque tudo estava perfeito, mas porque finalmente não precisava mais ser invisível para me sentir seguro.